Como começou minha paixão pela Fórmula 1? Pessoal, muitas pessoas vão no Instagram me perguntar por que eu gosto tanto de Fórmula 1. E por tantas pessoas perguntarem, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Aqui no YouTube eu não falo tanto, mas no meu Instagram eu compartilho bastante coisas sobre Fórmula 1. Não vou falar automobilismo em geral, porque eu nem tenho tempo de acompanhar todos. Eu gosto de quase todos, porém o que eu mais acompanho é Fórmula 1. A minha história começou com Fórmula 1 com contato com meu pai. Era tipo uns 5, 6 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 29, lá com meus 5, 6 anos. Meu pai trabalhava muito e a gente teve uma vida muito pacata, podemos dizer assim, no início, né? Não é nem pacata, né? Porque uma vida pacata é uma vida um pouco mais leve e tal. Uma vida bem difícil mesmo, né? Meu pai trabalhava muito, tipo, a gente trocava o almoço pela janta, ou a janta pelo almoço. E então, eu quase não via meu pai. Ah, Às vezes que eu via meu pai era no domingo, às vezes pela manhã, ou às vezes em um domingo da madrugada, que era a hora que ele chegava. E acabava batendo com os horários da corrida da Fórmula 1. E meu pai, antigamente, ele assistia bastante. Então ele sempre botava lá no canal Globo. Eu não sei se ele assistia porque era o único canal que tinha, mas ele sempre deitava e ficava assistindo. Então foi onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com o meu pai. Então isso também está entrelaçado muito mais a questão ali com o meu pai, né? Uma questão, podemos dizer, nostálgica. Porém, sempre gostei muito de carro, de moto. Acho que é bem normal de uma criança, com 5, com 4, 5, 6 anos. A criança gosta muito disso, de carro, de moto. Porém, na época eu não entendia tanta coisa de Fórmula 1. A internet tinha, mas não era tão avançada como hoje em dia, que você pegava um celular, já jogava, conseguia achar as coisas. Era mais questão de você ligar mesmo, era aquele tijolão, um Nokiazão. Então muitas coisas eu não sabia pesquisar e aprender sobre o esporte, né? Fui aprender um pouquinho mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde, eu consegui assistir quando o Felipe Massa teve aquele acidente feio que a peça veio no rosto dele, eu estava assistindo ao vivo. E eu lembro muito bem de uma cena que a gente está até chegando nessa data, que é Páscoa. Meu pai tinha mania de comprar uma caixinha de bombom da Garoto, que antigamente a caixa de bombom da Garoto vinha um monte de bombom, né? E, e ele sempre guardava no guarda-roupa dele, assim, que era de frente pra cama. Então a gente assistia a televisão e sempre na parte dele lá, pegava e me dava. Eu lembro muito bem de estar indo no guarda-roupa pegando a caixa de bombom e deitando para assistir Fórmula 1 com ele. Então é uma coisa que para mim é muito bonito, né? Se tornou um esporte que é lindo para mim, que eu gosto muito de assistir. Por mim assistiria F4, F3, a F2 e F1 e acompanharia todos os treinos, porém eu não tenho tempo, né? Eu não sou aquele fã que tem muitas coisas, que tem blusa, que tem aquilo. Não, não tenho nem de condições para manter esses desejos. Esse bonezinho da Mercedes eu tenho há muito tempo e é falso ainda, é original. Custou, vamos supor, 10, 15 reais no camelô e eu ganhei também. Então, esse laço meu com Fórmula 1 tá muito interligado com meu pai, com minha mãe também, né? Porque eles conviviam junto. E, e criou isso. Porque como eu não tinha tanto tempo com meu pai, né? Aquele pouco tempo que eu tive com ele assistindo Fórmula 1 foi o que para mim foi muito especial. É onde a gente criou laço. E até há poucos dias eu até falei que ele, pô, vamos marcar pra gente ver uma Fórmula 1 junto, tem tempo que a gente não assiste, porque não tem muito tempo mesmo, porque a última vez eu era criança ainda. Então eu nem gosto de falar muito, senão eu acabo me emocionando por um sentido bom, né? Lembrando que a gente cresce muito rápido, a gente acha que não vai crescer, se tornar adulto, tem questão de essas independências, né?
E eu tenho uma emoção muito boa sobre isso, né? Toda vez que eu assisto Fórmula 1, que eu vejo, eu sempre lembro do meu pai, né? De todo domingo todo domingo, quase todos os domingos, a gente tá assistindo junto. Ou uma reprise ou algo assim. E Galvão Bueno também, né? Me lembra muito, acaba lembrando muito esse momento, quando eu ouço a voz dele. Pra quem não sabe, antes da Band, era o Galvão que narrava na Globo. Foi anos e anos. E do mais é isso. Porém, eu vou falar um pouco também sobre as pessoas que eu mais admiro no esporte, né? Eu compartilho muita coisa. Não é da minha época. Meu pai pegou um pouquinho essa época do Ayrton Senna. E meu pai falava que ele era um cara fora da curva e que quando ele faleceu ele nunca viu o que o brasileiro fez por alguém, né? Realmente ele falou para mim que o Brasil parou, todo mundo foi para as ruas e se locomoveu para estar ali com o Ayrton tipo, todo domingo quando o Ayrton corria, todo mundo parava. Então era muito interessante ouvir essas histórias do meu pai sobre isso, o tão grande que o Ayrton foi dentro e fora do esporte, né? Do automobilismo. Então, eu busquei muito saber sobre o Ayrton e eu me apaixonei por ele, né? Então, muitas coisas eu compartilho do Ayrton. Parece que todos os dias eu aprendo coisas diferentes, coisas que ele falou, né? Dentro e fora do esporte. Então, eu tenho um grande fascismo pelo Ayrton. Porém, na atividade, um piloto que eu gosto muito é o Lewis Hamilton. Óbvio, eu gosto do Max também, um ótimo piloto. Do Charlie, mas uma pessoa que eu acompanhei e que eu acho muito foda é o Lewis Hamilton. E na época que eu assistia com meu pai, um piloto que eu gostava muito, nem sei se todos gostavam, mas era o Kimi Raikkonen. Eu achava ele muito agressivo, cara muito foda. Você vê que ele nem tem tantos títulos ou pódios assim, mas eu gostava muito dele. Gostei muito também do Massa, acompanhei muito o Felipe Massa, por mais dos memes que os últimos pilotos brasileiros tiveram, como o Massa e o Barrichello, os dois foram ótimos pilotos, entregaram muito, né? Mas infelizmente não tiveram o Mundial, mas, cara, pontuaram muito. Eu gostava muito de ver eles correndo. E naquela trajetória que a gente teve alguns anos sem brasileiro, para mim foi muito ruim. Eu acho que para muitas pessoas a gente sentiu muita falta, né, de um brasileiro nesse esporte, porque sempre teve um ali presente, um vencedor. Então, com a volta do Bortoleto, isso reacendeu também o esporte dentro dos brasileiros. Então, pessoal, minha paixão pela Fórmula 1 basicamente é isso. Veio pelo meu pai, pelo contato que a gente tinha de assistir junto. Igual essa questão da Páscoa, eu sempre lembro também, cara, por causa da caixinha de bombom da garoto. E sempre me revolta que a caixa de bombom da garoto vinha bombom aberto e agora não vem nada. Mas do mais é isso. Deixa nos comentários como que você conheceu o esporte, por que que você se apaixonou pelo esporte, que é a Fórmula 1, um dos esportes que mais tem contato com a equipe, em sentido de você conquistar. Ah, mas é só um cara que pilota, mas tem milhares de pessoas por trás daquilo, preparando aquele carro, preparando aquele atleta e aquela a escudeira, aquela marca. Então são muitas pessoas por trás para tudo aquilo dar certo, né? Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E é isso, um grande beijo. Fui.